Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Bom dia. Olha, gente, o Álvaro aqui. Do meu time, meu Deus, mas tem gente muito especial aqui já. Aline, minha amiga, eu comecei a ouvir seus áudios, só que eu tive que correr pra live, tá? Saindo daqui, eu vou ouvir tudo lá, minha amiga. Bom dia, Vanessa, bom dia. O Álvaro tá dando bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia, pastora Eliane. Bom dia, a Fernanda Pantaleão. Gente, um dia muito abençoado para todos vocês. Muito abençoado. Um dia calmo, sereno e tranquilo. Adri, bom dia. Pri, bom dia. Olha, a Nanda tá falando que colocou uma figurinha de frio. Não sei se você tá aqui em São Paulo, gente, mas aqui tá fazendo um frio. Eu tava até procurando aqui um louvor, mas hoje, gente, o tempo é tão, sabe, tão corrido. E tanto eu quanto a Pri, a gente tá com tanta atividade, eu sei que vocês também, com certeza, né, gente? Não somos só nós duas. E por isso que eu já tô liberando aí sobre você um dia calmo, sereno, tranquilo. Roberta, desde os Estados Unidos, ó, um beijo. Muito obrigada por estar conosco aqui na live. Vocês de todas as nações. Carícia, minha amiga. Um beijo. Como é que tá aí Fortaleza? Tá quente ou tá frio? Já vou chamar aqui a Pri, gente. Espera aí. Dona Priscila Maria. Ai, gente do céu. Vem, Pri. Paraty tá muito frio. Gente, a minha amiga que mora em Guapi falou que ontem tava, se eu não me engano, 6 graus, 5 graus. Letícia está falando que quente, Cari está dizendo que tá quente. Não sei se é lá de Fortaleza também, a Letícia. Gente, que Brasil mais diverso, né? Pense num Brasil diverso. Isso aqui é um país de limites, né? Intercontinentais, de extensões intercontinentais. Então, realmente. Ai, meu Deus, eu estava assim, cadê a Priscila, gente? Bom dia! E a minha Como é amiga, que você tá? Como é que você dormiu? Que frio, hein? friozinho bom, dormi bem, graças a Deus, a despeito de tanta coisa que hoje, gente, eu tô saindo para um acampamento de composição, né? Eu tô indo com o Divaldo, com alguns amigos, ministros de louvor e compositores. Nós estamos indo daqui a pouquinho para Campos do Jordão. A gente alugou uma casa lá muito linda, muito inspiradora e tudo com muito apoio da Oni Music, né? Que é a minha gravadora, a minha agregadora. Então, daqui a pouco a gente está indo para esse lugar e assim, muita coisa ainda para ajustar. Por isso que eu tô um pouco aperreada hoje. Inclusive, deixa eu falar logo aqui para a Pri, porque eu mandei no WhatsApp Eu dela dizendo ouvi! que eu tenho visita chegando daqui a pouco. Então, hoje você vai ouvir barulho de interfone. Eu vou ter que levantar, abrir a porta, não abrir latindo, porque quando alguém chega, ele fica muito empolgado. Então, assim, gente, a cadeira aqui por um momento vai ficar vazia, porque eu tenho que receber minha visita. E a Pri, falei, dona Pri, você continua aí, faz de conta que tá nada acontecendo. Fica à vontade, a gente já tá, todos nós aqui já estamos em casa, né? Não é mais a minha ou a sua casa, é a nossa casa. Então, fique tranquila, receba esses convidados aí. E eu quero agradecer, porque mesmo no meio dessa loucura aí, ela decidiu, gente, que ia continuar fazendo as lives e que a Você vê gente como não eu ia tô me abrir mão. convertendo. 30 anos de convertida e eu ainda tô me convertendo, acredita? Amiga, considerações, seus bom dia. Povo. Bom dia!
dia. Eu estava escutando você falar que no meio dessa correria você já estava declarando um dia sereno, um dia calmo, um dia cheio de paz. E eu já recebi daqui que assim seja. Hoje, engraçado, hoje está bem frio. Há mais ou menos uns 10 minutos atrás eu olhei, estava uns 8 graus, né? E aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo deve estar sentindo esse frio. Mas o sol hoje nasceu mais cedo. Geral, não sei se você percebeu, mas, E né? forte, né? Com uma luz forte, ele não tá com uma Isso. temperatura. Mas quando eu saí do quarto, eu falei, gente, verão, chegou o verão. É engraçado, né? Porque isso fala muito no meu coração de como Deus é tão bondoso conosco, porque a gente podia estar num dia super cinza, a gente podia estar num dia aí super down, mas mesmo no meio desse friozinho, Deus mandou aí uma luz tão forte, tá um dia tão lindo, tá um céu tão azul. Não sei se vocês conseguem ver ali atrás, ó. Mas tá, a minha vista aqui pro céu é um céu tão azul. Tá azul, ó. Não sei se vocês... Azul também, né? Eu tô brincando. Mas, e um dia lindo pra gente falar sobre amor, né? Que É, poderoso, que tema. Ontem a live, assim, me surpreendeu. Até tem uma querida que tá assistindo as lives, ela tá assistindo sempre gravado. Ela normalmente de noite ela me manda mensagem, né? E aí ela falou assim: Nossa, Pri, eu amei a live e tudo. E aí eu falei assim: Olha, hoje, né, que foi ontem, hoje na live até eu chorei. E ela riu ali muito, né? Então, se você não assistiu a live de ontem, eu sugiro que você vá lá nos nossos perfis, que você assista, porque é o início dessa série aí que Deus colocou no nosso coração. E ontem, enquanto a gente estava fazendo planos ali e projetos, já surgiu uma nova ideia, né, amiga? A gente acha pouco não, a quantidade de coisas que a gente está inventando. eu sempre falo, né? Fica até chato, porque fica repetitivo. Eu levanto, agora eu tô levantando 7 da manhã, que é um milagre, né, gente? Assim, eu falo, ele tá mudando minha vida. Eu nunca, é claro que durante as viagens a gente não tem nem hora nem para dormir nem para levantar. Mas quando eu estou em casa, né, eu procuro dormir até mais tarde para descansar muito, enfim. E durante esse propósito a gente tá levantando mais cedo. Eu, né, gente, porque a Pri levanta com as gatinhas, né? E quando eu abro o WhatsApp, assim, já tá lotado de ideia, lotado de mensagem. Eu falei, ai meu Deus do céu, sabe? É a mulher das ideias. Fluido, fluido. Você chega perto dela, pronto, ó. Vai fluir ideia, vai fluir projeto, vai fluir tudo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Brincadeira, mas com um tom assim de graças a Deus, sabe? Por isso, pela sua influência na minha vida, pelas ideias que Deus lhe dá, né? Então, graças a Deus por tudo isso. Gente, reforçando aqui, realmente assisto. Ontem teve tantas conversões, muitas pessoas dizendo eu quero Jesus, eu quero esse Deus, eu quero começar essa jornada, porque não tem como nós sermos cheios do Espírito, não tem como nós começarmos sabe, esse caminho da semente até o fruto, nascer o fruto do Espírito, sem que antes a gente viva esse momento com Jesus, né? Jesus entrando na nossa vida é a coisa mais importante para que tudo mais possa acontecer. Então, nós falamos sobre isso ontem e nós, né, estamos nessa série Fruto do Espírito que eu falei para Pri, não tem data para cá. Porque, gente, os temas, cada gomo, né, que a gente vai conversar, tem tanta extensão, tem tanto assunto. A Bíblia fala tantas coisas acerca de cada gomo desse fruto. Então, não se preocupe, a gente não está preocupado assim de esgotar esse assunto nesta semana, tá? Então, vem com a gente. Se não pode estar ao vivo, se pode ficar só um pedacinho,
vê depois, todas elas vão ficar publicadas, tanto nos nossos perfis, quanto também no do deu.woods, né? Eu ia dizer .com.br. Deu.woods oficial. Mas não tá muito legal. Mas, Muita endorfina. gente, então é o seguinte, hoje, né? Vamos lá para Gálatas, né? Gálatas 5, para a gente, então, perceber quando que tudo isso começa. A gente sabe que entre nós tem homens, tem mulheres que estão começando a manejar a Bíblia, né? Estão começando essa jornada. Então, às vezes, a gente vai parecer assim, com uma linguagem mais infantil ou mais iniciante. Não, é porque a gente quer se comunicar com essas pessoas que estão começando na fé. Você vê que ontem teve gente que aceitou Jesus, então aqui a gente tem que dar o passo a passo. A gente está aqui, a gente se propõe a também dar esse passo a passo. Então, né, a gente está agora em Gálatas, Novo Testamento, Gálatas 5. A gente vai lá para o verso 22. Geralmente se lê a partir do 19, né, sobre as obras da carne, mas a gente já vai direto no nosso assunto, que é a partir do verso 22, né? Nós vamos trabalhar toda essa semana, quem sabe as próximas, né? Essa passagem do apóstolo Paulo falando à igreja em Éfeso, né? Que olha que interessante, é a mesma igreja, a gente falou aqui semana passada sobre os inimigos do lugar secreto. A gente falou também algo muito importante que Jesus disse a essa mesma igreja. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, lembra aí que é a mesma igreja, né, que recebeu esse recado. E aqui Paulo está apacentando, né? Ele está ensinando esse povo, ele está falando sobre como é um novo viver, como é a nova maneira de ser. Então ele fala, olha, se vocês agirem na carne, ela vai produzir determinadas obras. Mas se vocês deixarem que Cristo, né, habite ricamente em vocês e que o Espírito Santo também comece esse trabalho de aperfeiçoamento, santificação, então o fruto vai nascer. Até ontem a gente conversou sobre isso, que obra remete a trabalho. Então o pecado na nossa vida, ele vai dar trabalho. Sabe, você mentir, você fingir, sabe, ter que sustentar uma mentira, isso dá trabalho. Você adulterar, você manter duas famílias, dá trabalho, né? Você fica completamente consumido por aquele sentimento de ter que estar escondendo, de ter que, sabe, isso é muito mal, isso dá muito trabalho. E tantas outras coisas, né? Mas o fruto não, o fruto ele vem naturalmente. O fruto nasce, né? Como o Tomás Valadão diz, a árvore, você não vê a árvore assim se esforçando, você não ouve esse barulho da árvore se esforçando para fazer o fruto nascer, né? Então, por quê? Porque é um processo natural, como a Pri disse ontem, é o último estágio da semente, né? Que ali vem o fruto e o fruto vem para que a gente coma. Então a gente estava conversando ontem, o que que a gente faz com o fruto? O fruto a gente come, o fruto a gente se delicia, né? Eu não sei qual o seu fruto preferido, né? Mas cada um aqui tem seus frutos preferidos e o fruto a gente se delicia, o fruto a gente come. Então hoje a gente vai comer um pouquinho de amor, né, Pri? Amém. É isso aí. E então, Pri, pra gente aí, Gálatas 5:22, Vamos lá. Eu vou ler na versão Almeida revisada, tá? tá. Mas o fruto do Espírito e Espírito aqui é com E maiúsculo, que significa que é o nosso Espírito Santo com Deus. É como a Ana falou muito bem, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, que vai produzir em nós esse fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, a famosa paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu já estou no 23, tá? Contra estas coisas não há lei. É isso. Não há lei. Toda vez que a gente comer, né, um gomo desse fruto do Espírito no todo,
nada vai poder nos condenar, nada, 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 né? Se a gente viver nisso aqui, como está falando um pouco mais abaixo do 25, se vivemos pelo Espírito, né? Andemos também pelo Espírito. Então, nada vai nos condenar, não vai ter nada que nos condene, Sim. porque contra essas coisas não há lei. Bom, Ah, Pri, eu sei que você tem muita coisa para compartilhar, porque você já tinha começado um denso estudo sobre o fruto do Espírito, e eu queria muito que você começasse, né, compartilhando com a gente as suas anotações, e eu quero muito, muito aprender aí com o que você já recebeu do Espírito Santo sobre o amor. nossa, que responsabilidade, né? Mas quando eu penso nesse amor aqui, a primeira referência bíblica ali, eu acho que para todo mundo que já teve um pouco mais de contato com a Bíblia, ou até para quem não teve, ou que já foi ali em casamentos e prestou atenção na palavra, sempre vem muito no nosso coração o capítulo do amor, que é ali 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. São 13 versículos aqui, tô olhando para eles, que falam sobre o amor assim de uma forma muito serena, como você falou, adorei essa palavra aí hoje de manhã, serena, suave, leve. E isso remete muito ao meu coração, que às vezes a gente pensa pelas nossas pelas nossas próprias perspectivas ou pelas nossas próprias experiências, que amar ali é sacrificial. Ai, eu vou deixar de ser quem eu sou, ou vou deixar as minhas vontades, ou eu vou ter que me sacrificar pelo outro. Mas eu penso que tudo isso eu falo do meu relacionamento com Deus, ali, do meu entendimento com Deus. Eu penso que com Deus é tudo tão leve, como você falou, é tudo tão suave, como essa árvore aí, que naturalmente produz frutos. É da natureza dela, é da natureza da árvore produzir frutos. Ela foi criada por Deus para isso. E eu imagino que quando Paulo está ali nos associando a uma árvore e associando o fruto do Espírito, que é o nosso caráter, não são os nossos feitos, e é muito importante a gente deixar isso claro. Às vezes a gente escuta, né? Ai, a árvore se conhece pelos frutos, aí a gente fica pensando. Ah, então, se fulano é bem-sucedido, se fulano é próspero, se fulano é uma pessoa de sucesso, se fulano atingiu isso, aquilo, 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 ele é próspero, ele tem bons frutos. Eu já não vejo isso na minha vida porque eu tenho X, Y, Z de problemas, eu não me sinto bem-sucedida. E a gente tem muito essa tendência de acreditar que resultados são os frutos. Mas, na verdade, quando a gente vai lendo ali, essa é minha ótica, né? Minha percepção quando eu estudo a Bíblia. Quando a gente vai percebendo a palavra de Deus, a gente vê, principalmente nessa passagem tão famosa de Gálatas 5:22, que fruto é caráter, é quem nós somos. Então, Deus está muito mais preocupado em quem nós somos do que o que conquistamos, do que o que construímos. É claro e é óbvio que se nós formos transformados, se o nosso caráter for transformado, como aquela passagem lá que fala que seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. É claro que à medida que o nosso caráter vai sendo transformado, Deus vai nos entregando mais. Deus vai nos entregando mais e a gente vai tendo mais oportunidades de dar respostas a sermos fiéis a Deus. Mas voltando pro amor, que é o nosso tema de hoje, eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios 13. Se você nunca leu, eu entendo que você precisa ler esse capítulo aí inteiro. Ele é bem curtinho, mas eu quero ler só uma parte dele, Ana. E eu vou ler na versão a mensagem, porque eu acredito que
Tenho muitas pessoas aqui que estão com esse primeiro contato com a palavra de Deus e eu gosto muito da versão A Mensagem no sentido de ela ser mais acessível para que as pessoas entendam ali. Então, 1 Coríntios 13, de 3 a 7. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. Então aqui Paulo está ali, né, falando, olha, de nada adianta tudo que eu construí, de nada adianta eu ter muito para entregar aos pobres, aos necessitados, de nada adianta eu saber muito, e Paulo era uma pessoa que sabia muito, que tinha muito conhecimento. Então, de nada adianta eu dizer que creio em Deus se as minhas atitudes, se o meu coração não demonstrar esse amor. Eu vou estar ali completamente falido, de nada vai adiantar. E aí, para mim, essa parte, esses trechos são os mais fortes ali. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem mente soberba, não se impõe aos outros. Não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras. Não contabiliza o pecado dos outros, ou seja, não mantém o registro de erros ali, ele perdoa, ele libera, ele não se amargura. Marcele, é 1 Coríntios 13. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. E aí no comecinho do versículo 9, do versículo 8, ele fala: o amor nunca morre. E aí, o texto é bem longo, mas eu acredito que lá no final tem o verso mais famoso, que é que o amor, ele sobrepõe todos os outros, né? A fé, a esperança e o amor, mas que o amor ali, ele sobrepõe todos os outros. E eu entendo que quando a gente olha para esse amor, a principal referência de amor que nós podemos ter nesse sentido, o principal exemplo é o amor de Jesus. É o amor ali do Deus Todo-Poderoso. Se a gente fizer uma reflexão agora muito breve, sem sombra de dúvidas, nós não entregaríamos os nossos filhos para serem sacrificados. Seria muito difícil entregar ali o nosso único filho naquela cruz ali em prol de uma comunidade inteira, né? Em prol do mundo inteiro ali para ser salvo. E Deus foi capaz de fazer isso. Deus foi capaz de entregar o seu único filho que deveria ali por um plano que ele mesmo bolou, porque ele podia ter, imagina que Deus podia ter bolado o plano que ele quisesse. E eu entendo que se ele é o nosso principal exemplo, a gente tem uma grande referência, uma grande régua para atingir. Mas eu também entendo que como a gente falou ontem, é uma jornada. É uma jornada de a gente ir entendendo, ir compreendendo, ir se achegando a Deus, que quanto mais próximo de Deus a gente estiver ali, mais semelhante a Ele nós vamos ser. E mais a gente vai compreender o caráter dele, e mais esse caráter dele vai entrar na nossa vida. Então, eu entendo que o fruto, ele aparece exatamente quando, também outra passagem muito famosa, é quando nós estamos ligados à videira. Então, à medida que a gente está ligado a Deus, mais vai transparecer nas nossas vidas esse fruto no nosso caráter. Então, eu não acredito, Ana, que seja um amor fingido.
sabe? Que você tá ali e você sorri e você trata bem, mas no fundo do seu coração você quer matar a pessoa, né? Ou você pensa, nossa, eu já tô aqui de saco cheio disso aqui. Não, é algo que nasce tanto ali do nosso coração, é tão profundo, é incondicional. Eu imagino que é como um amor de mãe, sabe? Que você olha ali para o seu filho e ele pode até fazer raiva, e ele pode até ser desobediente em algum momento, ele pode até pisar fora ali, mas você vai olhar para ele com aquele amor que você olha e diz assim, nossa, meu Deus, esse menino tá fazendo tudo diferente do que eu combinei, mas eu amo essa criatura. Semana passada, eu na quinta-feira, nós íamos receber um casal aqui em casa para uma mentoria de casais. E aí, eu cheguei pro Caio, que é mais desligado aqui em casa, e aí eu falei assim: filho, é o seguinte, vai chegar um casal às 8 horas da noite aqui, e, ou seja, você tem que subir da quadra às 7h30, porque você tem que tomar banho, você tem que jantar, e você tem que ir para o seu quarto ou para o meu quarto. Você fica à vontade lá dentro, você e a Camila. Então, quando você for lá para dentro, você não vem aqui para a sala, porque você vai atrapalhar, deixa eles à vontade, eles precisam se sentir bem, né? No sentido de não ter ninguém atrapalhando ali. E aí, quando deu 7h30 da noite, esse menino não me aparece aqui, né? Aí eu falei, Camila, vai lá na quadra, filha, por favor, e chama o Caio, porque ele precisa subir. Quando ela chegou lá embaixo, ela volta e só tava a bola de futebol dele na quadra, não tinha ninguém. Aí ela volta, mamãe, o Caio não está na quadra, eu já andei o andar inteiro e ele não tá lá. Eu não sei onde é que ele tá. E aí eu falei, eu não acredito. Aí eu desci. Ele não tava na quadra, ele não tava. Entrei em todos os banheiros do andar do lazer, ele não tava. Andei na piscina, ele não tava. Entrei no. Eu fui em todos os locais e ele não está. Desci na quadra lá do andar do térreo, que o combinado é que ele não vai e ele não tava. E aí eu subi, chateada, né? E aí isso já era tipo assim, 7h40. E aí eu, meu Deus, ele fez tudo diferente do que a gente combinou. Tudo, completamente tudo. E aí eu liguei para a portaria, o porteiro, eu vou colocar os rondas atrás dele. Vamos procurar ele aqui no prédio. Aí o Diego desceu, ficou procurando, 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 ninguém achava ele em canto nenhum. Daqui a pouco, dá 8 horas, sobe o casal, sobe o casal para a reunião, o Diego e ele. E aí, ele com aquela cara de filho, sabe? Tipo assim, fiz uma besteira, vou. Vai acontecer alguma coisa comigo aqui. Os clientes rindo muito, né? Falando assim: não faz nada com o bichinho, não. Ele tava só se divertindo lá embaixo, tava tudo bem. E segundos antes eu tinha dito assim pra Camila, né? A Camila tava aqui, eu falei assim: eu não me chamo Priscila Fiuza. Se hoje eu não disciplinar esse menino e ele não aprender a cumprir todos os combinados dessa casa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não falei para ele. Aquela declaração meio raivosa, meio ali, né? Meu Deus, eu tenho que disciplinar, como assim? Ela tinha um fundo de um amor tão incondicional que no meu coração era assim: meu Deus, traz esse menino de volta para casa, não deixa ter acontecido nada com ele, que ele esteja bem, que ninguém tenha feito nenhum mal, que ninguém tenha levado ele. Então, esse sentimento aí, que ao mesmo tempo é disciplinador, no sentido de, poxa, você precisa cumprir um combinado da responsabilidade com o amor de tudo que eu queria era que ele tivesse aqui, que ele estivesse bem, mesmo tendo sido completamente diferente as regras,
eu acredito que esse aí é mais ou menos o amor de Deus, né? Eu acho que o amor de Deus está muito acima disso. Mas eu imagino que é mais ou menos o amor incondicional de Deus. E aí ele chegou, é, não aconteceu nada, né? Eu não pude discipliná-lo, porque os clientes até brincaram, falaram assim, olha, ele chegou na hora certa, que foi a hora que a gente chegou, porque se ele tivesse chegado 2 minutos antes, eu acho que ele estava frito, porque você não ia liberá-lo. E eu acho que é isso, sabe? É como Deus olha para a gente ali, ao mesmo tempo esse tinha um olhar ali da disciplina, de que Deus nos disciplina, de que Deus nos ama, e disciplina também é amor. Deus não vai nos desamparar, mas tinha um olhar de misericórdia, tinha um olhar de graça, tinha um olhar do incondicional. Então, eu entendo que o amor de Deus, ele tem muitas nuances, muitas faces. E é esse o amor que eu acredito que ele quer que a gente tenha pelo próximo, pelas circunstâncias que a gente vive, pelas oportunidades que a gente recebe, pelas pessoas que ele nos entrega para a gente cuidar, para a gente orientar. Então, isso que vem no meu coração, amiga, mas eu também quero te escutar, porque você também é uma mulher que carrega muito amor, muita amabilidade, muita presença de Deus. E eu sei, eu vejo nas suas atitudes muito amor fluindo da sua vida. E eu quero te escutar também sobre a sua ótica desse amor, que é um fruto do Espírito Santo de Deus. Amém. Olha, eu achei muito tudo que você falou super importante, você casar com exemplificar com esse acontecimento, né, com o Caio, comunicou demais pra gente. E também foi muito bom você falar que existe essa face do amor de Deus que disciplina, que corrige, né, que quando necessário exorta, porque eu acho bacana a gente falar sobre isso, tendo em vista que a gente vive numa sociedade que quase não sabe o que é o amor, não conhece o amor, né? O amor tem se confundido muito, as pessoas acham que sabem o que é o amor, mas o amor não é um sentimento gostoso. O amor é. A palavra fala que Deus é amor. Então, tudo que parece amor e que o mundo diz ser amor, mas que está fora de Deus, fora do prumo, fora da palavra, pode ser outra coisa, mas amor não é. Então, a gente vê uma sociedade chamando N comportamentos de formas de amar. Mas outra vez eu falo, amor não é uma cócega. Amor é uma pessoa. É E isso aí. só vai conseguir amar verdadeiramente, né? Não tem como eu dizer que sou médica, né, que fiz medicina, se eu não passei pela faculdade, pela universidade, se eu não fiz longos anos e estudei, me dediquei e depois fiz especialização e depois residência e tudo mais, que a gente sabe que é uma, né, até você ser, é um tempo de preparação bem exaustivo, mas é necessário, tendo em vista a complexidade da profissão. E da mesma forma, eu não posso dizer que amo se eu não conheço a Deus, né? Porque, inclusive, dentro do significado da palavra amor, está um forte apego, uma relação. É um sentimento que nasce de uma relação, tanto social quanto consanguínea, né? Esse aí é o primeiro significado da palavra amor. Então a gente vai ter afeto, desejo, isso, aquilo, muitos outros significados. Mas é interessante que até o dicionário, né, português converge para o que nós entendemos qual é a forma que o amor nasce? O amor vai nascer, o amor verdadeiro, né? Não é esse amor que o povo prega aí, não, que deixa o filho fazer tudo que quer, sabe? Que você acha que não é amado pelos seus pais porque os seus pais não deixam você fazer tudo o que quer. Você
acha que o seu pastor, o seu líder, né? Às vezes alguém que exerce uma liderança sobre você não te ama porque não deixa você fazer tudo que quer. Então isso aí, meu amado, minha amada, não é amor. Vamos para começo de história, né? Porque o amor, ele protege. O amor, ele ensina o caminho. É O isso. amor é sacrifício, o amor é renúncia. Como a gente leu lá em 1 Coríntios 13, o amor, ele é uma decisão, sobretudo uma decisão, né? A primeiro de amar uma pessoa, que é Deus, que é o amor, né? Verdade. Depois me submeter a tudo quanto ele me diz para fazer, porque uma coisa que a gente tem que fazer, eu queria que a gente fosse lá em 1 João, eu acho, fica aqui uma dica para você, né? Quando a gente quer entender sobre o amor de Deus, é claro que a carta de Paulo aos Coríntios e o texto de 1 Coríntios 13 é um tratado. Isso aí é indiscutível. Mas quem é o discípulo do amor? É João. João é o discípulo amado. Quem é que recostava ali no peito de Jesus e ouvia segredos do coração de Jesus? João, né? Quem é aquele que lá no, né, no final do Evangelho de João e em outras passagens fala, e aquele a quem Jesus amava estava descansando, recostado ao seu peito, né? Como Thalita Pereira diz. João tinha uma autoestima tão incrível que ele e aquele a quem Jesus amava, ou seja, ele fala dele próprio como ele sendo o amado, né, o queridinho de Jesus, né? Eu acho isso incrível. Então, quando a gente quer aprender sobre o amor, é claro que toda a Bíblia, de capa a capa, vai nos ensinar sobre o Deus que é amor e o amor em suas várias faces. Mas é muito essencial que a gente leia as cartas de João. 1 João, 2 João, 3 João, porque esse discípulo, que era o discípulo do amor, né? Inclusive, eu queria abrir um parêntese aqui, porque nem sempre João foi essa pessoa, não é? Nem sempre ele foi. Uhum. E é uma coisa linda da gente citar, porque é o que o processo com o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. E antes de Cristo a gente era uma coisa, e depois que Cristo entra na nossa vida e que a gente se submete ao processo, então nós vamos nos tornando uma coisa nova, uma nova criatura, né? Ontem nós falamos muito sobre isso, né? Quando nós tomamos essa decisão de viver com Cristo, de entregar Ele a nossa vida, né? A gente não vive mais como gentios. A gente não vive mais como aqueles que não conhecem a Deus. Agora é uma nova maneira de viver, uma nova forma de falar, né? Uma nova maneira de ser, de se vestir, de se comportar, de pensar, né? E isso não é uma coisa só exterior, mas porque só o exterior por si só não vai se sustentar. Mas É se isso. for uma transformação de dentro para fora, o natural, o fruto, aí vai permanecer. E muitas pessoas, porque a gente está falando disso, vamos comer um pouquinho desse gomo hoje, do amor, mas não é só que se delicia, né? A gente vai levar sabor à vida das outras pessoas. E olha só, existe um episódio quando Jesus vai a Samaria. Jesus tinha um amor por Samaria, né? Ele sabia que era necessário passar por Samaria algumas vezes. E preste atenção, gente, nisso. Quando, determinado momento da passagem, depois eu vou procurar aqui, Jesus vai com os discípulos a Samaria. Isso é antes do encontro dele com a samaritana, tá? E ele vai. Só que quando ele chega ali, ele é rejeitado. Jesus e os discípulos são rejeitados pelos samaritanos. Porque nós sabemos que havia uma rixa. Eram povos que não se davam, não tinham relação. Mas Jesus insistia, sabe, de religá-los, de fazer com que o evangelho chegasse até eles, né? Isso é amor, né? Você não pode reter o amor só para si, só para quem você gosta, né? Você não pode fazer o bem só para quem você gosta, porque a palavra também fala que louvor há nisso. Se Não, eu só que me amam, então, vai verdade. sabes, né, gente? Então,
continuando. E aí, quando os samaritanos rejeitam a Jesus e o expulsam da cidade, juntamente com seus discípulos, o que é que João diz? Juntamente com Tiago: Senhor, vamos fazer mandar cair fogo do céu. Porque... Gente, João sugestiona assassinar, matar aquele povo. Explodir tudo. Ele fica tão irado, ele fica com tanto ódio, com tanta raiva. É como se fosse um excesso de zelo por Jesus, sabe? Mas não é assim que não é assim que no reino de Deus as coisas funcionam, não é? Então, João, esse homem que se tornou discípulo do amor, chegou um dia a fazer esse tipo de sugestão. Eu tô falando isso para você porque a Bíblia não esconde nada, né? E isso é incrível, porque às vezes você, talvez nos ouvindo, vai dizer assim: nossa, não tem jeito de eu, uma pessoa que fui abandonada, rejeitada, eu que lido com ódio, com ressentimento, eu que, sabe, não consigo amar o meu marido que já me traiu algumas vezes, eu não consigo fazer novas amizades porque eu fui enganada por amigas no passado, amigos no passado, sabe? Talvez você pense aí: eu não, jamais vou conseguir chegar a esse padrão, mas eu estou dizendo, você vai sim. Você vai chegar a um padrão elevado. Porque João conseguiu, você também vai conseguir. Porque tantos na palavra conseguiram mudar a vida, virar a página, você também vai conseguir. Então, Jesus, depois dessa sugestão de João, né? Senhor, manda cair fogo do céu. O Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu? Manda cair fogo do céu, acaba com esse povo, porque o que eles fizeram a você é desonroso. E aí Jesus fala: de que espírito vocês sois? Jesus responde: de que espírito vocês sois? Porque, né, aqui parafraseando, se vocês estivessem realmente deixando o fruto do espírito do Deus vivo, né, atuar dentro de vocês, vocês jamais diriam uma coisa dessa, porque o Filho do Homem não veio para queimar, o Filho do Homem não veio para condenar, o Filho do Homem veio para salvar. Então, é muito importante que nós nos apeguemos a esses processos. A gente acha assim que na Bíblia foi tudo um toque de mágica, né? Simão se tornou em Pedro num toque de mágica, né? E apóstolo Paulo também, aquele grande homem, poderoso, evangelista e tal, também no toque de mágica. E não é isso, né? Então, olha só, né, falando aqui, voltando às cartas de João, se você quer aprender sobre o amor de Deus, então aprenda com quem caminhou pertinho, ouvindo segredos do coração de Jesus. E olha o que está escrito aqui em 1 João 2. Abra aí. Primeira carta, não é o Evangelho de João, tá, gente? Lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Vou escrever aqui. Isso. 1 João 2. Nós vamos do verso 4 até o verso 6. Tá. Isso. O amor de Deus tem a ver com uma relação com Deus. Você não pode dizer que ama a Deus. Tem muita gente na internet, muita gente na igreja, dentro da igreja mesmo. Por isso que a gente tem que ter, assim, se encher do Espírito Santo, para o Espírito do discernimento também nos tomar e a gente conseguir perceber os Espíritos, né? Discernir os Espíritos, como Jesus discerniu ali com João e Tiago. Olha, o Espírito que está atuando em vocês não é o Espírito Santo, não. Porque, né, o Espírito Santo jamais pensaria e agiria assim. Então vamos lá, vamos pensar que espírito aí, que olha só, gente, olha só, porque Priscila leu 1 Coríntios 13 e Paulo está falando: não adianta você fazer, não adianta você dar os seus bens aos pobres, não adianta você ter um jeito de crente, estar na igreja, dar dízimo, se você não tiver o amor, né? É isso. Então é possível que você ande com Jesus, como os discípulos andaram, é possível que você tenha até o dom, exerça o dom, porque os discípulos, se João faz isso, olha, Senhor, só quer que a gente mande cair fogo do céu, é porque ele já sabia que tinha dom, que tinha poder, porque Jesus já havia enviado os discípulos de 2 em 2, e eles já haviam curado enfermos, expulsado demônios em nome de Jesus. Então, às vezes,
você está no exercício do dom, mas não tem o amor de Deus. É isso. Olha só, o perigo, gente. Tudo é muito sutil, tudo é muito sutil. Então, amor de Deus tem muito a ver com conhecer a Deus, andar com Deus e deixar com que o jeito dele de ser, né, possa ser visto na nossa vida, que é isso que João está dizendo. Ó, 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu conheço a quem? A Deus. Eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está. Tá vendo, gente? Primeira coisa para quem quer amar como Deus ama e gerar, deixar nascer o fruto do amor, é conhecer a Deus e obedecer os seus mandamentos. O Uau. João está dizendo, olha gente, eu deitei no colo de Jesus. Quer dizer, eu repostei a minha cabeça no ombro de Jesus. Eu ouvia os segredos dele. Jesus me confidenciava segredos. E eu estou dizendo para vocês que se vocês querem que o amor de Deus esteja em vocês, vocês precisam conhecer a Deus e obedecer os mandamentos dele. Porque se vocês dizem que conhecem a Deus, mas que amam a Deus, mas não o conhecem e nem conhecem a sua palavra, então vocês são mentirosos. E eu acho, gente, que nós estamos numa geração de muitos mentirosos. Muitos mentirosos. Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, João é muito claro quando diz, né? No verso 5. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Uau. E desta forma sabemos que estamos nele. Como é que a gente está no amor? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Que mais que João fala acerca do amor? Olha aí, no verso 9, 1 João 2, 9. Primeiro aprendemos que amar a Deus é conhecê-lo e conhecer a sua palavra. Terceira coisa, vamos lá entender o que é o amor. Verso 9 do mesmo capítulo. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão e está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, terceira coisa, né, que eu digo aqui através das cartas de João. Primeira coisa como é que eu sei que o amor de Deus está em mim? Se eu conheço a Deus, aí eu tenho que ter intimidade, relacionamento. O que é o amor que o dicionário português está dizendo? Vou voltar aqui no conceito. Amor, Afeição. forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais, né? E aí fala também da atração baseada no desejo sexual. Não dizer que isso é amor, né? Amor, desejo, paixão é uma coisa. Amor é puro sacrifício, é puro altruísmo, é pura empatia. Amor é pura renúncia, né? Então, que mais aqui que fala? Do ponto 5 aqui do conceito de amor. Afeição baseada em admiração, benevolência ou interesses comuns. Forte amizade, né? É devoção, é adoração. Amor é isso, né? Então, enfim, vai falar, é zelo, demonstração de dedicação. É o que está falando aqui no conceito de amor. Então, João, o discípulo amado, que se tornou o discípulo amado, está dizendo, né? Eu só posso dizer que amo a Deus se eu conheço, a palavra dele está em mim, se eu amo meu irmão. Se eu não amo meu irmão, se eu estou na igreja, você não tem que conviver, tem que trazer a pessoa para dentro de casa de novo. Você não tem que fazê-lo sentar à mesa de novo. Tem quebras que podem ser restauradas, né? Tem quebras que podem ser restauradas. Mas, às vezes, nem sempre. No entanto, você, né, se tem o fruto aí dentro, se o fruto está nascendo e o fruto do Espírito é amor, então o amor, ele vai te ajudar a amar essa pessoa que, né, que fez o mal tão grande a você, né? O que é amor também? A palavra no mesmo capítulo continua dizendo: não amem o mundo. Quarto ponto aqui: amar a Deus, conhecer a Deus, amar o próximo e não amar o mundo.
quem ama o mundo não ama a Deus. Se você ama o mundo e o que o mundo prega, o que a sociedade prega, o que as teorias, né, ensinam, o que as ideologias também querem empurrar a goela abaixo, se você ama o mundo, você não ama a Deus. João está dizendo isso. Não amem o mundo, no verso 15, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então, meus queridos, quer saber se o fruto do Espírito, o amor, está em você? Então você não ama o mundo. Tudo que o mundo fala que não está em Deus, tem coisas boas no mundo? Tem. Tem pessoas que, sabe, gente, aqui eu e a Priscila, nós não somos bitoladas. Não, a gente tem convivido com pessoas que, sabe, estão no processo, tá, estão conhecendo Jesus, mas são pessoas que têm princípios, que receberam princípios, valores de seus pais, sabe? A gente não está falando de viver uma bolha. Não é isso, até porque isso nem bíblico é. Se você está numa igreja que não deixa você ir para canto nenhum, que não deixa você ir para o aniversário dos seus parentes, sabe, que não deixa com que você se relacione com as pessoas de fora, isso aí, meu irmão, também não é amor, não. Isso aí é outra coisa, porque Cristo, ele quer que esse amor que está em nós, que é Deus, que é amor, né, possa alcançar as pessoas. Se a gente se esconder, se a gente não brilhar, não deixar brilhar essa luz do amor na nossa vida, então o mundo não vai conhecer o amor de Deus que está em nós, né? Então, uma coisa é amar o mundo, uma que é o que a gente está, que a palavra diz, não ama o mundo, não. Outra coisa é você estar no mundo. Né? Jesus disse, vocês estão no mundo, vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. Então, enquanto vocês estão no mundo, vocês vão andar pelas pessoas, influenciá-las, né? Manifestar o meu amor, né? Deixar com que o fruto aí ó, possa saborear a sua própria vida e também levar sabor aos outros. Né? Mas tem coisas do mundo que não vão casar, vai ser que nem água e óleo, não vai misturar, porque a palavra, Deus, o amor, já estará em nós. Correndo aqui, porque, meu Deus do céu, eu queria estar trazendo outro destaque, não é, sobre o amor fraternal. O que 1 João fala sobre o amor fraternal? Lá em 1 João 3, vira a folha aí, gente. 1 João 3,16, olha só, né? O que diz o Evangelho de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amor é dar, porque Deus amou, Deus deu, né? Quando nós ainda éramos pecadores, é o que Romanos vai dizer, Romanos 5,8, né? Que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas aqui, 1 João 3,16, está escrito: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão passar necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eita, fica aí com esse confronto hoje, gente. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amor exige ação e verdade. Uau. 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Né? Então, amar a Deus, conhecer a sua palavra, amar o próximo, não amar o mundo e, né, amar em ação e em verdade. Eita glória! Uau. Eu quero deixar esse último versículo e devolver para a Pri. Já são quase, né? Já é quase o nosso tempo final. 1 João 3, o verso 23, que são os últimos versículos aqui do capítulo 23. Gente, leia, quer aprender sobre o amor de Deus? Lê 1 João 1, 2, 3, você vai entender. E vai nos confrontar muito, né?
Então, 1 João 3:23 diz: e este é o seu mandamento. Não é um pedido. Bota aí, digite. Jesus não está pedindo. Jesus não está me dando uma sugestão. É um mandamento. E aí, meu amado, é que fica ou você arrega, né? Ou você sai do muro, de cima do muro, ou você posiciona. Porque com Jesus é assim, ou você obedece ou não obedece. E aqui está muito claro. E este é o seu mandamento. Aliás, Jesus fala, né, que ele resumiu toda a lei em 2 versículos. Tudo que Moisés escreveu, tudo que está lá acerca da lei, os 10 mandamentos e tudo mais, todas as leis levíticas e, enfim, elas foram resumidas em 2 versos. Porque Jesus está dizendo assim, gente, vocês não conseguem cumprir a lei de Moisés, vocês não conseguem cumprir a lei brasileira, né? Na Constituição, vocês não conseguem, as leis do Código Civil, Penal, trabalhista, vocês não conseguem, é muita coisa, é muito código, é muito artigo, é muito adendo. Faz o seguinte, eu vou dar 2 diquinhas que aí vai resolver o problema de vocês. Ama a Deus e ama o teu próximo, né? Ama a Deus e ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Pronto. Faz isso que contra essas coisas não há lei. Então, voltando aqui, 1 João 3:23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Ah, Isso aí, vocês estão digitando, né? Jesus não está pedindo, é um mandamento. Lembra a própria alma. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. E aí continua. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Já está falando do fruto do Espírito, eu termino com essa passagem sobre o Espírito, porque do seguinte modo, né? Jesus hoje pergunta que fica aqui, hoje foi a pergunta que ele fez um dia a João. De que espírito vocês sois? Né? Que espírito é o que está em vocês? Né? Porque se você tem cultivado essa relação com o Espírito Santo, então você vai amar. Você vai conhecer a Deus, você vai obedecer, conhecer a sua palavra e obedecê-la, você vai amar o seu próximo, você não vai ter amizade com o mundo, né? Ainda que você esteja no mundo, e você vai viver um amor que age, que além da palavra, né? Além das poesias. É um amor que age, é um amor que ele se vê em ações e em verdade. E você vai entender que amar é um mandamento. E que quando você se submeter, né, quando você crer em Jesus, que João está dizendo, é só por esse caminho que nós vamos entender e vamos frutificar o amor de Deus nas nossas vidas. É muita coisa, né, Pri? E muita tarefa de casa aí. quem Ixi, a Pri, mais está aqui na live que está com esse hábito, mas eu já tenho um caderninho aqui, ó, para anotar tudo que a gente vai aprendendo juntas aqui nesses encontros. A minha sugestão é que nos próximos dias vocês, todas nós, venhamos trazendo esse caderno, essa caneta e ir anotando, porque são preciosos insights. Que valioso! amiga, E o mais incrível olha, tem um é texto ver que. Pode só uma falar, pausa, tu tá me ouvindo? tô ouvindo. Olha que testemunho lindo aqui do perfil Bíblias Personalizadas Reaviva. Olha que lindo. O lápis de cor vermelho da minha filha estava pela metade. Quando perguntei o que aconteceu, ela falou que a amiga perdeu o lápis vermelho. Então ela quebrou no meio e deu para a amiga, porque era o que Jesus faria. Ah, Oh, uma que criança! linda! Obrigada, Bíblia Ela, muito, personalizada. ela foi igual a criança que entregou ali os 5 pães e 2 peixinhos. Fez o que
Jesus faria? Tem um filme que é exatamente o que Jesus faria. Essa era a pergunta, a reflexão que eu ia deixar aqui. Eu sei que é fácil, como a Ana falou, desse versículo, é fácil amar quem nos ama, quem nos faz bem, quem nos mima ali, quem nos protege, quem demonstra honra por nós. Difícil é amar ali em situações desafiadoras, os inimigos, quem nos faz mal. Mas eu penso que nesses determinados momentos a gente precisa fazer exatamente essa pergunta. O que Jesus faria se tivesse no meu lugar? O que Jesus iria querer fazer nesse momento? E o mais lindo, fazendo um reprise aí, né? Um resumo de tudo que você foi falando, que foi preciosíssimo, é ver que João, ali, que até Jesus apelidou de o filho do trovão, né? Porque ele ia descer fogo do céu, e aí Jesus vai, eu não imagino Jesus com raiva, não, eu imagino Jesus brincando, dizendo, como assim, você é filho do trovão, quer tacar fogo em tudo, quer explodir tudo. Aquele João que foi ali chamado a atenção, o que ele parou e pensou, nossa, qual é a lição da minha vida? Eu tenho que aprender a amar. Então ele deve ter entrado nessa escola aí do amor e depois ele não guardou para si. Ele transbordou nas suas cartas e foi nos ensinando ali didaticamente, como você resumiu lindamente, para que a Tornou a gente mensagem, pudesse. né, se tornou a maior mensagem. Verdade, E verdade. pode Pode falar. falar. Eu vi que tem algumas perguntas perguntando quais são os dias e horas das lives essa semana, de segunda a sexta, de 8 às 9. Mas voltando aqui, enquanto você falava, veio muito no meu coração uma frase da Brené Brown, que é uma autora que escreve muito ali, principalmente sobre vulnerabilidade, sobre coragem de ser você mesma. E tem uma frase dela, tem um dos capítulos, ela fala que amor se soletra risco, e é o risco de sermos nós mesmas, de permitirmos ser amadas, o risco de amar, o risco de amar ali o próximo. E outra coisa também que veio muito forte no meu coração, eu sei que a gente está com o horário bem estendido, foi sobre ali os 2 mandamentos que Jesus resume sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos lembrar que a régua de amar o próximo vai ser o tanto que a gente se ama. Então, intrínseco nesse segundo mandamento está o nosso amor próprio, o como a gente se vê. Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus. Então, a gente só vai conseguir amar ao próximo o tanto que nós nos amamos. Como a gente tem compaixão de nós. Às vezes é tão mais fácil cuidar e amar do próximo, e se doar pelo próximo, e se matar pelo próximo, e não olhar para nós mesmos. Às vezes, não sei você, Ana, mas às vezes a maior dificuldade que eu tive ali durante muitos anos era o meu amor próprio, era o tanto que eu me amava. Então era muito fácil olhar para o outro com compaixão, era muito fácil achar as qualidades no outro enquanto ele não achava, doar o meu tempo, priorizar fazer pelo outro, mas por mim mesma era muito difícil. Era muito difícil eu me olhar ali no espelho e me amar como que eu era. Era muito difícil olhar para mim e achar as minhas qualidades. Mas Deus está dizendo nesse mandamento aí, nesse versículo, que, olha, ame ao próximo como a si mesmo. Então, à medida que eu vou amar o próximo, começa em mim. Então, será que Deus hoje, talvez você não tenha nenhuma dificuldade de amar ao próximo, talvez você não tenha nenhuma dificuldade de demonstrar amor, talvez você seja uma pessoa extremamente amorosa, amável, e você consegue ali demonstrar, mas e você com você mesma? Ficou muito essa reflexão no meu coração, sabe, amiga? De, poxa, eu tenho tido cuidado comigo mesma?
eu tenho me priorizado, eu tenho olhado para mim ali no espelho com esse mesmo amor que Deus está querendo que eu distribua, porque essa vai ser uma régua. Se a gente começa a amar muito os outros mais do que o tanto que a gente se ama, uma hora a gente vai se sentir cada vez mais esgotada. Imagina que é uma conta que você não depositou e você está no cheque especial, tirando, 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 e aí você se sente exausta, desgastada, cansada. Então eu sinto muito que Deus está te chamando para esse lugar. Deus está te chamando para esse lugar de autocuidado, está te chamando para esse lugar de amor próprio, de olhar para dentro de si, de, poxa, Deus, me mostra eu de Pri, construir o que eu tenho que amar em mim que eu não estou enxergando. Então, eu penso que essa é uma reflexão que a gente também deve trazer aqui. Poxa, como eu nutro esse amor por mim mesma? Porque a gente também precisa lembrar que quando a gente não se ama como Deus nos ama, quando a gente não está feliz dessa forma, na nossa essência, a gente eita, está dizendo para Deus, olha Deus, tá me ouvindo? Vocês estão escutando? tá travando Tá ouvindo? muito. Agora eu tô te ouvindo. Tá. Então, quando a gente não tá amando ali quem nós somos, quem Deus nos fez, quando a gente está querendo ser outra pessoa que não nós mesmos, a gente está dizendo para Deus, olha Deus, eu não amo o que o Senhor fez. Eu não concordo com eu ter sido feita assim. Olha Deus, eu não amo a mim mesma que sou sua, não me amo como filha. Tá O travando Senhor aí, gente. errou, o Senhor falhou. Acho que tá travando. Ah, esse Deu certo? final tão preciso. Tá travando demais. Então, Quem sabe? então eu penso. Vamos falar amanhã isso Tá, ao invés de a gente esgotar esse assunto, vamos continuar falando sobre é, esse amor a Deus e amor ao próximo e amor a si, né? Tendo muito bom. essa cura, né? Vivendo essa cura, porque a gente realmente já está um tempo mais avançado, mas seria muito bom te ouvir, porque esse seu final aí foi muito prejudicado pelo sinal, pela internet. E eu também senti muito forte da gente trabalhar mais esse conceito, porque eu sei que aqui na nossa audiência tem pessoas que nasceram num ambiente de desamor. Aí como que você pode não reproduzir o mesmo modelo? A gente sabe que a gente acaba reproduzindo modelos. Então, eu queria te propor aqui, publicamente, da gente trazer amanhã esse assunto, abordar esse assunto, né, de pessoas, até de exemplos bíblicos, de personagens que cresceram num ambiente de desamor, mas que algo aconteceu e eles puderam não reproduzir o modelo aprendido, mas agora viver uma nova história a partir deles, né? Eu acho que vale a pena amanhã a gente conversar sobre isso, não esgotar esse assunto aqui, porque eu te falei, sobre o amor é muita coisa para a gente conversar. E eu acho que a gente tem que ir mais profundo nisso. Amanhã uma live de cura, sabe? Uma live de restauração. Se você está aqui e você se sente assim, sabe? Você nasceu num ambiente de desamor, você sabe que você foi rejeitado, quem sabe você tem todo esse histórico que você diz, eu não tenho como. Eu vivi o amor porque eu não conheci o amor. Então, vamos fazer isso amanhã, amiga? Você concorda? Concordo, concordo demais, concordo demais. Enquanto você estava falando aí do amor lindamente, isso veio muito forte no meu coração, né? Tem pessoas aqui que precisam amar a si mesmo para conseguir amar o próximo melhor, para conseguir receber o amor de Deus melhor. Exato. E eu sinto demais que Deus quer falar sobre isso. Então eu acredito sim. Como a gente não tem pressa, é leve, a gente não está aqui para cumprir um cronograma, a gente está aqui para seguir o que o Espírito Santo de Deus diz. Então eu penso que vai ser maravilhoso a gente falar sobre isso amanhã. Estaremos aqui, vai ser muito bom. Você ora, amiga, para a gente Amém. encerrar? Amém.
Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor trouxe hoje. Nós queremos te agradecer, porque a cada dia nós temos aprendido tanto com o Senhor aqui nesse momento. A gente quer te agradecer pelas vidas que estão aqui, por cada vida, cada pessoa que está aí sentada do outro lado, ouvindo e recebendo a tua palavra em seus corações. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade para você fazer nascer em nós esse fruto, que a semente morra, que tudo que for preciso morrer, morra, para que o fruto se desenvolva na nossa vida, que haja boa terra no nosso coração, porque as sementes da palavra são muito preciosas, não podem ser perdidas. Pai, no nome de Jesus, nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina, Pai. Nós temos tantas instruções e, sobretudo, na relação contigo, nos leva para esse lugar de intimidade contigo, porque 1 João é muito claro. Se nós conhecemos o Senhor e obedecemos às suas palavras, então verdadeiramente o amor do Senhor está em nós. Leva-nos para esse lugar, Senhor, de te buscar, de intimidade, de conhecer, de viver contigo essa relação. E para que nós possamos, Pai, desenvolver e ver nascer na nossa vida o fruto do Espírito, que é o amor. Por todo esse dia, nos ajude a caminhar contigo, a amar a tua palavra, a não amar o mundo, nos ajude a amar, Pai, o próximo, seja um amigo, seja um inimigo, declaradamente sobre nós. Em nome de Jesus, nos ajude também a perdoar, Senhor, a liberar, a absolver, Pai, alguém que ainda estejamos prendendo e não manifestando sobre ele o teu amor. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a amar em atos, em expressões, como diz a palavra, em ação e em verdade. Não apenas dizer Deus te abençoe, mas fazer algo por alguém de forma palpável, muitas vezes nos sacrificando e dando a vida por eles, como Jesus deu a vida por nós. E Pai, nos ajude, que nós possamos perceber na nossa vida, assim como foi na vida do filho do trovão, do apóstolo amado, do discípulo amado, possamos perceber essa mudança, possamos perceber essa mudança da forma do falar, sobretudo do nosso coração, assim como o Senhor fez em João, faz em nós também, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos ser semelhantes a Ti, nós queremos andar como o Senhor andou. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora Que uma visita incrível. Tá vendo? Te amo, amiga. Deus te de abençoe. Boa viagem. Um cheiro. Tchau, gente. Obrigada. A gente espera você amanhã, viu? Para falar sobre amor próprio, cura. Vai ser incrível. Um cheiro. Fiquem com Deus. Amém.